E para a gente poder comentar sobre tudo isso, eu tenho a honra de receber o grande Écio Costa, economista que está conosco aqui no nosso programa nesta quinta-feira. Écio, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde quem acompanha a BMC News. Prazer estar falando com você e iniciando aí, né, essa nossa parceria nas quintas-feiras. Exatamente, vamos junto nessa. Écio, vamos começar então com essa questão do Ibovespa, né? Esse Ibov que está nesse 0,1%, é um Ibovespa cauteloso e que teve uma semana de muito estresse, né? Uma semana muito complicada, principalmente no ramo macroeconômico, na questão da reunião do Brasil com os Estados Unidos. O que você acha que o investidor tem que saber na hora de olhar para esse gráfico? O que ele tem que ter na cabeça dele para conseguir tomar boas escolhas? O investidor está acompanhando de perto o que acontece aqui, né, com os balanços que você mencionou das empresas, o seu desempenho. Algumas são impactadas por mudanças de mercado doméstico, outras por mudanças de mercado internacional, principalmente dos impactos do tarifaço lá dos Estados Unidos. Então, o investidor ele tem que ficar de olho nesse desempenho das empresas e no que acontece, não só aqui a nível macro, de política fiscal, por exemplo, como também o que acontece lá nos Estados Unidos, tanto a parte do tarifaço imposto ao Brasil, quanto também o próprio desempenho econômico, né, que a gente vem acompanhando a partir de dados da inflação direta ao consumidor, equivalente ao IPCA daqui do Brasil, e a inflação também ao produtor, né, que é muito parecido com o nosso IGPM, ou pelo menos um componente do IGPM, que seria o índice de preços no atacado. E os dois resultados, o primeiro ao consumidor, ele mostrou uma certa estabilidade a nível global do índice, né, mas o núcleo mostrou pressão. E quando você olha o resultado de hoje da inflação a nível de produtor, ela veio surpreendendo o mercado com uma elevação significativa, impactada, claro, com o aumento do custo de bens importados, né? Eu estava lendo até uma informação que as frutas, né, frescas e dried, que eles chamam, né, ressecadas, elas, não é bem ressecadas, mas eu falho agora o nome, elas tiveram uma elevação de mais de 30% no seu preço, né, isso a nível de produtor. Uma parte disso é repassado ao consumidor final, então deve chegar lá na frente no CPI, né, no Consumer Price Index, e outra os produtores vão absorver. Então isso traz aí preocupações com relação à expectativa de setembro de redução na taxa de juros, né, da economia americana. Tinha uma expectativa em torno de 100%, né, de chances da taxa de juros lá ter uma redução. Agora essa perspectiva já caiu para 75%, ainda é uma perspectiva forte de redução de juros. E os juros passando a ter uma nova queda lá na economia americana, isso traz um impacto significativo aqui no nosso país, né, porque você vai ter aí mais recursos saindo de títulos do Tesouro, de renda fixa, né, lá dos Estados Unidos para mercado de renda variável, tanto no mercado americano como também aqui no mercado brasileiro. E aqui falando do nosso mercado, você tem aí, como sempre, a pauta fiscal como algo problemático. A gente viu ontem o anúncio, né, do plano de soberania, né, como a resposta brasileira para o tarifaço americano. Felizmente não se falou nada em retaliação, né, isso é muito, muito positivo, porém o plano que foi lançado ele tem aí várias questões que devem ser discutidas, né, a compra direta dos dos entes federal, estadual e municipal de frutas, né, de produtos que são perecíveis, isso apaga um incêndio de curtíssimo prazo, né, mas tem outros itens que são mais industrializados, muito específicos, por exemplo, que não vão ser beneficiados com essas compras.
né? E o Brasil tem um grande percentual de produtos industrializados nas suas exportações para os Estados Unidos. Aí vem os programas de crédito, vem os programas como o Reintegra, para diminuir um pouco a carga tributária, né, no processo encadeado de fabricação desses itens, o que ajuda um pouco, só que isso traz uma preocupação fiscal. O que acontece? A gente tem um arcabouço fiscal onde você tem para esse ano um déficit zero com uma banda, né, que pode ir até acima ou abaixo, produzindo um déficit de 0,25% do PIB. Só que o governo ele opera sempre usando essa banda negativa, né, como o alvo a ser perseguido, ao invés de realmente do déficit zero. Não deixa margem para usar esse mecanismo que o arcabouço permite numa situação emergencial como essa. Então, o que é que o governo está propondo? Que em torno de 9,5 bilhões de reais fiquem de fora, né, das contas do arcabouço fiscal. E aí isso gera mais problemas, porque isso tende a virar um hábito, né? Você já tem precatórios de fora, aí você vai ter agora também esses 9,5 bilhões de reais, que são até um valor não tão significativo, mas o problema é o hábito, né, que isso gera, podendo fazer com que outros setores ou outros eventos venham a também solicitar que despesas adicionais fiquem de fora da contabilidade. Então, o arcabouço ele perde a sua essência, perde o seu significado quando isso começa a acontecer. E o resultado é elevação de dívida PIB, juros futuros mais altos e também inflação, né, aqui na economia brasileira. Então, essa é a preocupação que a Bolsa ontem repercutiu, de certa forma, isso, quando foi anunciado que iria ficar de fora, e hoje a gente vê aí um misto, né, uma Bolsa meio que andando de lado, acompanhando muito o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui dentro. Exatamente, né? E aí, a gente, olhando até mesmo lá para fora, quando a gente puxa aqui, né, um grande fator para a gente dar uma olhada dessa questão, o dólar hoje sobe 0,46% aos R$ 5,44. Você acha que o investidor estrangeiro ele está um pouco aflito com a gente aqui, ou ele está vendo uma certa oportunidade nesse momento tão caótico de conseguir achar um investimento e tudo mais? Porque 5,44, eu não sei sobre não, inclusive eu queria saber, mas parece que está no lucro, né? Toda essa questão toda macroeconômica, tudo abaixo de 5,50 tá no lucro pro dólar, não é, senhor? Na realidade, o dólar tem uma tendência de desvalorização, né? A própria política de Trump vem nesse sentido ao elevar tarifas para outros países, né? A ideia é desvalorizar realmente a moeda americana, reverter o déficit comercial que ele tem com o resto do mundo, né? Que os Estados Unidos têm com o resto do mundo, e isso é acompanhado de uma desvalorização da moeda americana. Então, a gente deve ver novos movimentos do dólar nessa tendência de desvalorização em relação à cesta de moedas de países emergentes, das principais moedas do mundo. Então, isso exerce um impacto aqui. Se a perspectiva de queda de juros lá se torna mais difícil de acontecer, isso também é um fator importante para que você tenha aí um cenário um pouquinho já mais complexo de se analisar, né? Quando os juros lá realmente caírem, aí você vai ter uma moeda que vai se desvalorizar mais ainda, tá? E aqui no Brasil, a gente tem essa questão fiscal que também trava um pouco para que essa moeda se desvalorize mais, né? Ou seja, os problemas domésticos do Brasil fazem com que você não avance. A gente tem um superávit comercial importante, né, com todo o mundo, que vem até caindo. No ano passado, a gente teve uma queda de 30% em relação ao superávit recorde que aconteceu em 2023,
Esse ano, o superávit deve cair novamente em relação a 2024, mas ainda é um superávit significativo, com uma entrada também de investimento estrangeiro direto aqui no país, o que ajuda a moeda brasileira a se fortalecer. Temos uma Selic de 15%, o que também é muito atrativo. Então, a tendência que a gente vê é de um real se valorizando em relação ao dólar, e esse patamar de 5,40, ele ainda pode ceder mais por conta dessas variáveis que eu mencionei. Se em setembro o Federal Reserve decidir por reduzir a taxa de juros americana e a gente com a taxa de 15%, esse dólar vai se aproximar mais ainda dos R$ 5, por conta principalmente dessa arbitragem, né, de uma taxa muito baixa lá nos Estados Unidos em comparação com a taxa muito elevada aqui no país. Exatamente, né, Écio? Deixa eu puxar aqui, inclusive, no nosso gráfico do Ibov, não, melhor dizendo, do New York Stock Exchange, né, da Bolsa de Nova York, como é que tá lá fora. No cenário negativo aqui, Alibaba cai 3,8%, Ford também cai, Disney, Pfizer, CRM. Do lado positivo temos AT&T, Uber e Bank of America. E quando a gente olha para a Nasdaq, as Big Techs têm um dia também meio a meio, né? Amazon sobe 3%, Google 1%, tanto a classe C quanto a classe A, Microsoft e Nvidia também sobem, enquanto no lado negativo temos Tesla, AMD e Apple caindo firme hoje. Você acha que esse cenário estrangeiro, esse cenário das ações lá fora, ele é propício para o investidor pegar? Porque o dólar está baixo, né? Nesse 5,44 aí, perto do que já chegou a estar, nos R$6 ali, ele está baixo. Ou seja, tem essa gordurinha que ele ainda pode performar. Sem contar que você tem algumas empresas de Big Tech, tipo a Microsoft, que agora estão com o hype da galera, né? Microsoft, Nvidia, estão aí na casa dos 4 tri, né, do valor de mercado, coisa de maluco. Então, você acha que isso gera um cenário favorável para o brasileiro que tem dinheiro olhar um pouco para fora e investir lá fora também para diversificar, senhor? A diversificação é chave, né? Você tem sempre que estar olhando para os mercados internacionais. Hoje em dia é cada vez mais fácil, né, exercer esse tipo de diversificação, porque você tem uma facilidade grande para investir lá fora. E tem que estar acompanhando esse contexto, né, que a gente já mencionou, de juros, de índices de inflação, de previsão da movimentação dos juros de curto prazo, também dos juros de longo prazo. Hoje pela manhã, quando saiu o dado da inflação pré-abertura de mercado, os índices futuros, né, caíram bastante, mas veja que eles já se recuperaram, porque a expectativa ainda é forte por uma queda de juros na reunião do Federal Reserve, que vai acontecer agora em setembro, né? Então, eu diria que sim, que ainda é uma oportunidade interessante. Claro, às vezes vale a pena você também fazer uma diversificação não só de mercados, como também temporal, né, e fazendo os aportes ao longo do tempo, porque aí você pode fazer um dólar médio, né, uma cotação média também desses ativos, e às vezes até aproveitando momentos onde você tem uma queda brusca, né, do câmbio. Ontem, por exemplo, foi um deles, né? Foi um dia que teve uma queda acentuada, e aí é um momento como esse que vale a pena fazer um aporte adicional. Tem que ficar acompanhando sempre. Exatamente. Senhor, para a gente poder fechar o nosso programa de hoje aqui, esse nosso bate-papo bem bacana de sempre, inclusive já agradecendo, até mesmo te espero na quinta-feira que vem aqui para a gente poder bater esse papo. Queria que você falasse para a gente o que tem que estar na cabeça do investidor para essa próxima semana, ou seja, dentre essa quinta até a quinta-feira que vem, o que tem que estar na cabeça aí, no repeteco do investidor, olhando esse cenário macroeconômico, esse Trump que uma hora está querendo ganhar o Nobel da Paz, outra hora ele quer tarifar meio mundo e tudo mais. Então, o que tem que estar na cabeça desse investidor dessa quinta até quinta-feira que vem? Você já destacou bem, né, Rafael? A gente tem que estar olhando os indicadores da atividade econômica aqui do Brasil. Hoje saiu o dado do setor de serviços que veio positivo. Com isso, você deve ter o IBC-BR sendo divulgado aí na próxima semana. Em seguida, vem também os dados do PIB aqui do Brasil referentes ao segundo trimestre, e isso vai servindo como um balizador, né, para o desempenho da economia brasileira.
tá? Essa negociação entre Brasil e Estados Unidos, ela ainda vai ter desdobramentos, então também é importante estar acompanhando esse relacionamento entre uma nova reunião, uma possível nova reunião que vai acontecer entre o Haddad, né, com o Tesouro americano. Isso pode também vir a ser um contexto importante, e acompanhar também a movimentação do próprio BRICS, né? A China conseguiu uma suspensão de mais 60 dias na relação do comércio com os Estados Unidos, na imposição das tarifas, e isso pode trazer novidades, e isso até me preocupa bastante, porque se houver um acordo mais forte entre Estados Unidos e China, pode haver aí um escanteamento, né, do Brasil nessa relação comercial. Então a gente tem que estar acompanhando também esse lado. O Trump está para se reunir com o Putin com relação a um cessar-fogo e um encerramento, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia, a invasão russa à Ucrânia. Então isso pode também mexer com os mercados, com índices de commodities, com inclusive o preço do petróleo pode sofrer influências disso, e isso é um ponto que eu acompanharia também bem de perto, né, como que isso se desdobra. Perfeito, Écio. Queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa de hoje e te convido para a semana que vem, aqui na nossa quinta-feira, a gente novamente bater esse papo aqui bem bacana, tá certo? Tá marcado já. Um abraço a todos, até semana que vem.